Vamos virar a ampulheta. Você acaba de nascer. Ainda nem abriu completamente os olhos quando percebe um ambiente simples, construído em pedra e madeira. Sua mãe o segura nos braços por apenas alguns instantes. Não há tempo para comemorações. Em Esparta, seu futuro não pertence apenas à sua família, pertence ao Estado. Poucas horas depois do nascimento, você é levado diante de um conselho de anciãos. Eles observam seu corpo em silêncio, verificam se parece saudável, forte e capaz de suportar a vida que o espera. Segundo a tradição espartana, crianças consideradas incapazes de enfrentar aquele destino poderiam ser abandonadas. Embora os historiadores discutam até que ponto isso realmente acontecia com frequência, a própria existência dessa crença mostra como os espartanos valorizavam, acima de tudo, a força física. Você foi aceito, mas esse foi apenas o primeiro teste. Durante os primeiros anos, sua vida parece relativamente tranquila. Você aprende a falar, correr e brincar como qualquer outra criança. Mas todos sabem que existe uma data que mudará tudo. Ao completar 7 anos, você deixa sua casa. Não importa o quanto ame seus pais. Não importa o quanto eles amem você. A partir daquele momento, sua verdadeira família passa a ser Esparta. Você ingressa na Agogê, o rigoroso sistema de educação espartano, mas chamar aquilo de escola seria um enorme exagero. Seu novo lar é um alojamento coletivo. Você dorme ao lado de dezenas de outros meninos da mesma idade. Os colchões praticamente não existem. Muitas vezes, vocês precisam recolher juncos às margens dos rios para improvisar uma cama. Durante o inverno, o frio faz parte do treinamento. As refeições são pequenas, muito menores do que você gostaria. Os instrutores acreditam que a fome ensina criatividade. Em alguns momentos, até incentivam que os jovens roubem comida. Mas existe uma regra. Se for pego, o castigo não acontece por ter roubado. Acontece por ter falhado. A sobrevivência faz parte do aprendizado. Todos os dias começam antes do nascer do sol. Corridas, lutas, arremesso de lanças, treinamento com escudos, marchas longas, resistência à dor, resistência ao frio, resistência ao medo. Os professores quase não fazem discursos, eles dão ordens. Em Esparta, falar pouco era considerado uma virtude. Dessa característica nasceu até uma expressão que usamos até hoje. Quando alguém responde de forma extremamente breve e objetiva, dizemos que foi uma resposta lacônica. O nome vem da Lacônia, a região onde Esparta estava localizada. Até mesmo a inteligência era treinada de maneira diferente. Os jovens aprendiam a tomar decisões rápidas sob pressão. Eram incentivados a observar, improvisar e agir sem hesitar. Tudo tinha um único objetivo: prepará-los para a guerra. Mas talvez o treinamento mais difícil não fosse físico, era emocional. Desde cedo, você aprende que demonstrar medo não é bem visto. Reclamar é sinal de fraqueza. A coragem não é apresentada como uma escolha, mas como uma obrigação. Isso molda completamente a forma como os espartanos enxergam o mundo. Ao crescer, você recebe seu equipamento militar: o escudo, a lança, o capacete, a couraça. Mas existe um detalhe curioso. O escudo era considerado muito mais importante do que qualquer outra arma. Existe um antigo ditado atribuído às mães espartanas: volte com o escudo ou sobre ele. A frase não significava que elas desejavam a morte dos filhos. Significava que abandonar o escudo durante a batalha era abandonar também seus companheiros.
Na formação da falange, cada guerreiro protegia o homem ao seu lado. Perder o escudo colocava todo o grupo em risco. Em Esparta, a maior virtude não era a coragem individual, era proteger a coletividade. Esse espírito transformou a pequena cidade em uma das maiores potências militares da Grécia. Mesmo com uma população relativamente pequena, seus soldados tornaram-se conhecidos em todo o mundo antigo por sua disciplina. A Batalha das Termópilas talvez seja o exemplo mais famoso. 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram um exército persa, que os superava em número de forma impressionante. Embora tenham sido derrotados, sua resistência tornou-se símbolo de coragem por mais de 2000 anos. Mas existe um lado da história que muitas vezes é esquecido. Enquanto os homens dedicavam praticamente toda a vida ao treinamento militar, as mulheres espartanas possuíam uma liberdade incomum para a época. Elas podiam administrar propriedades, praticar exercícios físicos e recebiam uma educação muito mais ampla do que em diversas outras cidades gregas. Os espartanos acreditavam que mulheres fortes criariam filhos fortes. Era uma visão bastante diferente daquela encontrada em Atenas. E talvez seja justamente essa comparação que torna Esparta tão fascinante. Enquanto uma cidade ensinava jovens a vencer debates, a outra ensinava jovens a vencer batalhas. Nenhuma das duas era perfeita, mas juntas ajudaram a moldar o mundo grego. Hoje, quando ouvimos a palavra espartano, normalmente pensamos em alguém disciplinado, resistente e capaz de suportar grandes dificuldades. Essa associação não surgiu por acaso. Ela nasceu exatamente aqui, nessas ruas de pedra, nesses alojamentos simples, nesses campos de treinamento, onde milhares de crianças abriram mão da infância para servir a cidade. Talvez nunca saibamos exatamente como era viver em Esparta todos os dias, mas uma coisa é certa: ali, a coragem não era apenas admirada, era esperada. A areia da ampulheta continua caindo. Na próxima viagem deixaremos para trás o som das espadas e entraremos em uma cidade completamente diferente. Enquanto Esparta treinava guerreiros, Atenas formava filósofos, artistas e pensadores que mudariam a história da humanidade. Como era viver na cidade que inventou a democracia? É isso que vamos descobrir. Até a próxima viagem.